Comandante Cheivan Lopes, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Comando Geral, obrigado pela presença, né? Vamos falar aqui sobre o planejamento da Polícia Militar, que tem um papel importantíssimo nesse processo eleitoral, né? Os militares, inclusive, já vão se deslocar nos próximos dias para o interior. Gostaria de saber, então, do senhor, já de início, como é que está o planejamento para a atuação da Polícia Militar para garantir a segurança da eleição na capital e no interior. Bom dia. Bom dia, Natanael, bom dia a todos aqui presentes e que nos acompanham pelo 92,7 no programa aqui, Comando Geral, né? Isso. Eu estou em casa então, né? Comando Geral. Estou bem em casa mesmo. Bem, na verdade o nosso planejamento começou ainda no primeiro semestre, quando começamos a fazer os trabalhos de levantamento, porque nós tínhamos um grande incremento nas fileiras das forças de segurança. O governador Rafael, foi pauta de campanha dele ainda para governador, reforçar a segurança nos 4 primeiros anos de governo, com 4 mil homens e mulheres nas forças. E só na PMPI, nesse primeiro ano e meio, na verdade, em janeiro desse ano, ele já tinha algo em torno de 1.400 homens e mulheres, só na PM, somando-se a bombeiro, polícia civil, polícia penal, a perícia criminal também, né? Já passa de 2.000, ou seja, menos de um ano e meio, ele atingiu a metade do que ele havia se comprometido. E já estão no andamento agora para entre maio e dezembro, entre novembro e dezembro desse ano, a gente já vai fazer o chamamento da próxima turma 3 de soldados, algo em torno de 500. Dependendo do quantitativo que seja selecionado pela NUCEP, poderemos chamar até de uma vez só 800, 900. Dependendo da capacidade da gente operar para formar, porque deu muito trabalho. Aquela turma primeira de mil, tivemos que nos desdobrar, porque nunca teve na história do Piauí uma turma com 1.000 soldados. Muita gente, né? A gente teve que fazer o polo de Picos, Paranaíba e Floriano. Então tivemos que nos desdobrar. Aí, se pudesse separar em 2 de 500, fica melhor para nós. Assim, mas já está autorizado o que for selecionado os 1.000 ser chamado, né? Então começamos a trabalhar com isso, já levando em consideração os planejamentos anteriores. Então, na eleição passada, por exemplo, foi colocada à disposição do processo eleitoral que 5.000 homens e mulheres, 5.000. Nessa agora, nós vamos pegar 6.500, só para as eleições. Isso sem ter problemas na solução de continuidade do policiamento ordinário, porque a gente vai ficar com a sobrecarga na tropa, mas, assim, já tudo acertado, porque o período exige, é um final de semana diferenciado. A gente já baixou a portaria, fazendo a prontidão, a fundamentação, e estamos, como os outros anos, comprando a folga dos policiais também. Uhum. Então, por exemplo, quem está no policiamento ostensivo de Teresina, quem trabalha na quinta, já sabe que está no sábado. Quem está na sexta, já sabe que está na segunda. Então, a gente fez um esforço gigantesco para atender as demandas do TRE, porque a cada eleição tem mudanças. Muda o quantitativo de eleitores. Por exemplo, esse ano, nós temos algo em torno, sinalizado pelo TRE, de 2.670.000, aproximadamente, eleitores, em 3.560 locais de votação, em mais de 11.040 sessões. Então, nesses locais de votação, eu tenho que ter pelo menos um membro da Força de Segurança. E você já me consome 3.500, né? Aí eu tenho que colocar as patrulhas na cidade para atender o juiz eleitoral, o promotor. Às vezes tem denúncia de compra de voto, boca de urna, propaganda fora do prazo, carreata fora do horário, já que tem as datas que se encerram, comícios, passeatas, carreatas. Então tudo tem que ser cumprido e tem que ser fiscalizado pela Força de Segurança. E a maior força é a Polícia Militar. Comandante, e quais são os critérios que são utilizados pela Polícia Militar nesse planejamento
Na hora de direcionar a tropa, né? Quais são os municípios que recebem uma maior atenção? Como é que é feito esse estudo? A palavra de ordem primeira é, pelo menos, como eu falei, cobrir cada local de infiltração com o policial. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui um município que tem um mínimo de policiais que eu tenho hoje. Porque o menor município hoje que eu tenho 5 policiais. Vamos supor que esse município tenha 5 policiais. Mas ele tem lá 10 locais de votação. 10 colégios. Uhum. Geralmente são nas escolas, geralmente, né? 10 colégios, 10 pontos de votação. Então eu tenho que mandar a Teresina pelo menos mais 5 e pelo menos mais alguma coisa que fique uma patrulha para poder a gente ter o policiamento ostensivo no local, para atender as demandas ordinárias que não param, a criminalidade não para, e também as demandas do processo eleitoral, como eu falei, mandando-se de boca de urna, transporte ilegal, passageiros, e assim vai. Além da Polícia Militar, também haverá a presença das Forças Federais em 169, né, municípios do Piauí. Eu queria saber como é que está a integração em relação não só à Polícia Militar, mas também com essas outras forças, a própria Polícia Civil, a própria Polícia Rodoviária Federal. Inclusive ontem a gente teve a informação de que há um acordo, né, para que não haja blitz no dia das eleições. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Em relação às blitz, teve esse entendimento, mas não a questão dos crimes eleitorais, que é o transporte ilegal de passageiros, essas coisas. Vai ter uma fiscalização, claro que tem que ter, mas nós temos apoio sim. Na eleição passada tivemos apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, também do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal, da Polícia Civil, do Exército Brasileiro. Ano passado o Exército foi chamado para 89 cidades. Ontem eu tive com o desembargador Sebastião. Na sexta-feira, tem uma reunião marcada com o general que vem para coordenar o trabalho do emprego das Forças Armadas, e ele estava me dizendo que 178 cidades solicitaram a presença das Forças Armadas. A obrigação dele é repassar para o TSE, porque são os juízes eleitorais que pedem, eles têm as suas autonomias, né? E aí o TSE entra até em contato, achou estranho o volume grande, o que é que está acontecendo no Piauí, mas é uma solicitação do juiz eleitoral, o TRE repassou e o TSE vai atender. Mas, por exemplo, desse volume que solicitou, ele tinha me dito que sinalizou 172. Você está me dizendo que é 169, eu vi o número ontem, né? Então, assim, por quê? Porque foi constatado que algumas das cidades, inclusive, que pediram Forças Armadas, só tem um candidato. Eu vi isso, né? Aí é complicado ter um não local. Não é para ter briga, problema, não é para ter confusão. Só se for entre eles mesmo, né? Então, para você ver, né? Então, mas teve a solicitação. Então, mas o que há de concreto? O que há de concreto, nós já fizemos nosso plano. Inclusive, o secretário já informou ao TRE que a Polícia Militar tem condições esse ano, graças a esse incremento do governador em efetivo, em equipamentos, em tecnologia, a gente poderia sim ser autossuficiente nas demandas. Mas toda ajuda é bem-vinda. Como você falou aqui uma frase do interior, né? No sal, eu vou te dizer outra: quanto mais cabra, mais cabrito, né? Verdade. Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Porque você fica com mais reforço. Então, sexta-feira, ele fez o convite pessoalmente para participar de uma reunião, a chegada desse pessoal, mas as nossas tropas mesmo, o volume maior vai embarcar cedo da manhã de quinta-feira. Mas já tem algumas cidades que há 10, 15 dias atrás nós já enviamos esse reforço antecipado, porque sinalizou ali alguns acirramentos dos ânimos, umas coisas mais que poderia descampar para algo mais grave. Inclusive ontem, comandante, o secretário de Segurança emitiu uma nota sobre São Raimundo Nonato, né, uma situação lá que tem um acirramento grande e vai receber uma atenção especial. A Polícia Militar também vai. Lá na São Raimundo Nonato nós não chegamos ainda a ter níveis elevados com essa questão da agressão. Só as potencialidades de indicativo de poder acontecer isso. Com prevenção, assim como tivemos esse uma semana em Parnaíba. Durante o meio da semana passada, nós tivemos na região de Picos, e o secretário ontem, acompanhado de representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, estiveram em São Raimundo Nonato pontualmente para verificar em loco
aqueles informes que nós teríamos dessas possibilidades de acirramento mais elevado e tal. Mas está tudo sob controle, reforçamos o policiamento, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. O da Polícia Militar, por exemplo, é um local que há mais de 10 dias já temos o reforço lá. Mesmo assim, o delegado Zenato se faz presente naquele local, inclusive partindo de hoje para lá, um reforço da FEISP, mas a questão do foco na prevenção. Já que temos esses indicativos, não vamos aguardar acontecer. Essa é a palavra de ordem. Vamos nos antecipar. Por isso, a operação da BR-020, que vai ali do Batalhão de Valência até o Batalhão de Picos, especificamente de Pimenteiras a São Julião, ali Fronteiras, percorrendo aqueles municípios no entorno da 020. Comandante, haverá, né, uma portaria relacionada à lei seca, proibindo, né, já foi publicada, né? Como é que vai ser a fiscalização? E queria que o senhor explicasse para a população, na prática, como é que ele deve se comportar em relação a essa questão do consumo de bebida alcoólica, tanto no domingo quanto no sábado, né? Olha, isso é uma prática que já foi realizada em eleições anteriores. Especificamente na passada não tivemos, porque ficou aquela coisa, o TRE vai baixar, a SSP vai baixar, e aí terminou que ninguém baixou na portaria. E é óbvio, isso é claro, tanto é que nós temos a legislação de trânsito que proíbe o consumo de bebida no volante. Porque ele altera os sentidos do ser humano, ele eleva os ânimos, aflora as emoções. Cada bebê um copo já fica animado, né? E também você muda também os seus sentidos, ele afeta os sentidos, o álcool afeta os sentidos. Então, veja que num sábado à noite você começa a fazer o uso de bebida alcoólica, sem limite de horário para parar. É natural que você vai amanhecer o domingo bebendo. E aí isso vai impactar na questão das eleições. Então, nós temos 365 dias no ano. Apenas 24 horas você parar para você dar até um descanso no seu próprio fígado, né? E numa data importante, que você vai escolher, rapaz, os seus representantes, aqueles que vão guiar o destino dos municípios, das cidades, cuidar do povo, cuidar do progresso daquela cidade, da evolução, do crescimento, geração de emprego, infraestrutura, educação, saúde, porque a saúde é municipalizada, tem a saúde básica, a atenção básica, tem a educação básica também. Então é muito importante, porque tudo acontece no município. Aquelas políticas públicas mais próximas do povo acontecem no município. Então é uma questão de responsabilidade com você mesmo e com o outro, com o social. Então você vai consciente escolher seu representante do prefeito, seu representante do vereador. Então, foi com esse sentido de, primeiro, chamar a atenção da conscientização da população para essa data importante de escolhas. A segunda, para poder tentar minimizar como estratégia as possibilidades e a evolução na criminalidade, nas ocorrências policiais. Você amanheceu o dia com um carro de som numa praça bebendo. Então, por isso está proibida a comercialização, compra e a venda em locais públicos, restaurantes, bares, praças, logradouros. Mas, claro que nada se impede de você fazer uso da sua residência. Mas, pelo menos, fazendo isso, a gente tem aquela expectativa de ser mais controlado. Né? E também que você amanheça no domingo inteiro, lúcido e consciente para exercer a sua cidadania e, com o voto, a gente ter aí democraticamente aqueles mais escolhidos. Comandante, quais são as recomendações, né, além dessa questão da bebida alcoólica, quais são as recomendações da Polícia Militar aos eleitores para esse dia da votação e até para o pós-eleição, né? A gente sabe que durante as comemorações também, após a apuração dos votos, em alguns locais há o registro de excessos, aquelas provocações, né, entre os adversários. Quais são as recomendações? Por isso que a Polícia Militar fez o seu programa, seu planejamento para o embarque das tropas serem na quinta-feira e o retorno na segunda-feira. Nós estamos programados, preparados para retornar na segunda-feira. Justamente prevendo isso, essa questão das comemorações. Né? Sempre tem aquela música do Arruma Mala, tradicional, a música, né? Da Rural. É aquela coisa, tem o som de porca por lado. Isso aí as tradições. De artifício na casa dos adversários também. As tradições da nossa regional, nossa mesmo, né? Então, mas a Polícia Militar está atenta. A gente pede que
Claro, quem ganha quer comemorar, quer extravasar, né, quer festejar. Mas a gente orienta a ser com responsabilidade, com equilíbrio, com parcimônia entre os seus, evitar a animosidade, porque o lado que perdeu, ou quem perdeu, já está sofrido pela derrota, e ainda receber agressões, aí as pessoas terminam perdendo o autocontrole e termina ocorrendo algumas agressões mútuas. Mas a polícia está atenta. A gente solicita, inclusive, no dia das eleições, que você exerça a sua cidadania. Você pode, tem a recomendação, inclusive a PM soltou uma cartilha nas suas redes sociais, orientando tanto a tropa como o povo. Você pode ir fazer a propaganda privada ali e com a camiseta do seu candidato, né? Mas você não pode fazer a boca de urna na fila, induzir ao outro a votar. Você não pode também usar o celular na cabine de votação para registrar seus votos, isso é proibido também, né? Sempre estará um policial presente nos locais de votação para qualquer coisa desse tipo ser acionado e tomar as providências. Mas a gente só pede o seguinte, que colabore com a Polícia Militar, exerça a sua cidadania com responsabilidade, cumprindo as regras da eleição, e contem com a Polícia Militar e colabore com a gente, denunciando e informando aqueles que, lamentavelmente, mesmo sabendo, ainda insistem em fazer o errado. Comandante, e hoje só, desculpa, à vontade, e hoje, a partir de hoje, né, o eleitor ele não pode ser preso, né? Então, ou seja, mas isso não significa que esteja, digamos aí, tudo liberado, enfim. Tem as exceções, né? Tem as exceções, temos os flagrantes. Tem os flagrantes. São algumas coisas que, por exemplo, mandatos, a gente realmente fica suspenso, cumprimento de mandatos, mas essa questão dos flagrantes e as coisas que estão previstas já, que é sabido por todos nós, que são extensas, né? Porque se for pego em flagrante, não tem como, porque a legislação, ela veio justamente para regular e a convivência social. Você imaginou uma sociedade sem regras, sem leis, e cada um por si? Voltaria à barbárie, que era antigamente. Então, quem prevalecia, que tinha o uso da força. O monopólio da força hoje é do Estado. Nós hipotecamos para o Estado para regular justamente as ações para manter a ordem social. Então, a polícia que tem esse monopólio da força. Por isso que somos uma força a serviço do povo, para o povo e pelo povo. Por isso estamos atentos, 24 horas, é um período em que a gente se desdobra, né? Tem algo mais sempre. E eu particularmente não vejo a hora de chegar segunda-feira de manhã, já para a gente partir para outras frentes, né? Que não para. Aí já tem festa de ano. Eleições municipais, elas têm uma característica que é tradicional, que é cultural, né? O eleitor está mais próximo do candidato, então é sempre uma eleição que envolve mais sentimentos. Normalmente a eleição municipal ela tem essa característica de ser uma eleição mais quente. E a gente sabe, hoje, graças a Deus não mais, mas historicamente a gente sempre tinha, até por conta desse acirramento, muitas vezes a população que vinculava de repente o comportamento de determinado policial a um lado político. A polícia militar hoje, como é que ela está atenta em relação ao comportamento dos seus homens e suas mulheres, comportamento dos policiais no que diz respeito a uma participação ali efetiva, imparcial, né, da fiscalização das eleições? Muito obrigado pela pergunta, e foi muito oportuno até para a gente, pela capilaridade que a gente tem aqui do programa, de atingir, né, muitas pessoas, informar isso. Olha, o policial militar, homem ou mulher, ele é um cidadão comum como qualquer outro. Qual a diferença sua para mim? É que como profissão você escolheu aqui a comunicação, né? E eu como profissão, às vezes por falta de opção ou por me identificar, né, vocação, escolhi me fardar para servir e proteger. Então eu sou um policial, eu sou uma pessoa do povo, eu nasci aqui na Evangelina Rosa, né? Sou teresinense e sou policial. Então é natural que eu tenha minhas preferências e o comando sabe disso. Por exemplo, eu estou num cargo político, um cargo de confiança, porque dos 25 coronéis o governador escolheu com o secretário a minha pessoa. Então não deixa de ser um cargo político. Mas o governador tem essa preocupação e essa responsabilidade com o secretário Chico Lucas e o governador Rafael. Justamente, ele fez uma reunião no começo do ano, lá no auditório da Secretaria de Cultura, justamente com todos os comandantes do capital interior, todos os comandantes,
E os delegados também, da capital interior, não foi solicitando, foi determinando justamente isso. Ele, como comandante em chefe das forças de segurança, determinou pessoalmente que nós atuássemos com imparcialidade. Claro, que temos nossas preferências, é natural. Eu vou votar no dia da eleição. Eu vou ter um candidato aqui em Teresina, uma prefeita e um vereador, que eu vou ter que votar. Eu vou votar. Aí eu posso votar em branco, posso votar nulo, posso escolher uma agremiação A, uma agremiação B, mas o voto é secreto, certo? Eu tenho direito, eu posso externar minhas preferências? Posso. Agora, o que a gente orienta? Justamente isso. Você já imaginou um município como Hugo Napoleão, Miguel Leão, Jardim do Mulato, Agricolândia, que é pequeno? Então, o que a gente orienta as tropas? Por exemplo, a tropa que trabalha lá, a gente orienta que ele não externe isso, se ele mora lá ou volta lá, porque fica esquisito você trabalhar como policial para coibir a questão da prática de compra do voto, de boca de urna, de transgressões por parte daqueles que estão exercendo a política, que são candidatos, a você coibir certas práticas irregulares, e isso vai tendenciar ele a achar que você está coibindo aquela transgressão porque ele já lhe viu usando uma camisa ou um palanque político pedindo voto para o outro lado. Vai questionar a sua parcialidade. Então o que a gente orienta? Por exemplo, policial que trabalha em Denver Lobão, não há problema dele exercer sua atividade cidadã de suas preferências eleitorais aqui em Teresina. Mesmo ele voltando lá, ele pode ter um apoiamento a um candidato aqui, ele pode pedir voto. Nós temos policiais que estão em reuniões políticas noturnas, na sua folga, no seu horário de folga, pedindo voto, apoiando o candidato A, B ou C. Mas durante a sua atuação policial, que ele não faça isso no local onde ele trabalha, porque vai questionar a sua parcialidade no momento da sua atuação policial. E caso... Então, por isso que a gente tem... chegar e dizer assim, a polícia aqui não vai prender o pessoal do fulano, porque a polícia aqui é de fulano. Exatamente. Né? Então, por exemplo, nós temos casos de policiais, por exemplo, que são oficiais, inclusive em função de comando regional do interior. Por exemplo, o policial ele é comandante de um batalhão, ou subcomandante do batalhão, ou comandante da companhia, que é um capitão. Mas na cidade dele o primo, ou o pai, ou a esposa, ou o sobrinho é candidato. O que é que a Polícia Militar fez? Ele quer apoiar o candidato dele, quer. Então até ontem, que é dia 30, ele podia tirar licença, férias, para apoiar. Mas a partir de hoje, ele deve se apresentar na unidade militar. Acabou a licença dele ontem. Ele deve se apresentar na unidade militar hoje, a partir do expediente, desde 7h30, e está à disposição para trabalhar. Mas como ele trabalha naquele local em que tem um parente próximo que é candidato, o comando teve essa preocupação de escalar ele para trabalhar de hoje até segunda-feira em outro município. Então ele não está escalado lá. Ele não vai trabalhar no local onde o parente dele é candidato, seja prefeito, seja vereador. Isso é mais uma prevenção, é mais uma segurança que a gente está estrategicamente adotando para evitar dissabores. Não teria nenhum impedimento ele trabalhar lá, mas para evitar possibilidades de levantamento de suspeição por parcialidades tendenciosas, a gente está para prevenir, inclusive o policial e a instituição. A gente está adotando essas providências, escalando ele para trabalhar em outro município, ganhando as diárias, com todos os direitos que ele tem. Mas ele vai para outro local justamente para evitar esse tipo de possibilidade de questionamento. Ok, então queremos agradecer, né, ao comandante da Polícia Militar do Piauí, Coronel Cheivan Lopes, trazendo essas informações e esses esclarecimentos aqui para todos nós do Comando Geral do Sistema de Comunicação. Suas considerações, nosso muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente nessa manhã. Olha, eu que agradeço a oportunidade, me senti muito à vontade aqui, quero parabenizar todos aqui pelo profissionalismo, por levar as informações. Eu considero a imprensa um poder gigantesco de que, usado com responsabilidade e com profissionalismo, ele é um grande colaborador da democracia do nosso país. E eu quero agradecer ao trabalho de vocês,
dos senhoras e dos senhores, por esse apoiamento que nós às vezes não conhecemos pessoalmente, não convivemos, mas eu tenho esse carinho e esse reconhecimento, porque desde que eu assumi o comando para cá, eu só tenho tido, na maioria percentual, um grande apoiamento dos senhores no nosso trabalho, da Polícia Militar. Então eu quero agradecer de público aqui esse apoiamento que os senhores têm de respeitar e sempre exaltar, cobrar quando deve cobrar, chamar atenção quando a gente às vezes não está vendo tudo, né? Não tem condição de ver tudo, mas a gente toma as providências, mas no geral vocês são os grandes parceiros da Polícia Militar nesse apoiamento de exaltar o nosso trabalho e elevar a questão da segurança pública nesses tempos que eu estou na frente do comando. E eu quero agradecer essa oportunidade de nós, como gestores públicos, prestar contas aqui com o povo do estado do Piauí e levar nossa mensagem. E dizer ao povo do Piauí que vá votar, que não se omita, que vá escolher com responsabilidade os seus candidatos, seus representantes, para que nós tenhamos, a partir do dia 1º, as pessoas eleitas democraticamente com a maioria do percentual do que o povo quis. E que essas pessoas, sim, sejam abençoadas por Deus e que sejam pessoas compromissadas e bem intencionadas para que cada vez mais a gente possa evoluir o nosso Estado em todas as frentes que nós precisamos, o povo merece e necessitamos disso. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero ter outras oportunidades também e estou à disposição. Bom dia a todos.